Olá pessoal, nós vamos para mais uma aula de ciências. Estamos trabalhando o conteúdo do consumo consciente da água e como podemos, ser responsáveis pelo uso da água, pela questão de economizar, de mudar os nossos hábitos, Durante todo o capítulo nós trabalhamos isso. E nesse momento, pessoal, nós estamos quase finalizando o nosso capítulo, de ciências. Então, eu gostaria de pedir para você que ainda está com alguma coisa atrasada, que ainda está com alguma atividade atrasada, que é para colocar em dia. As atividades são extremamente importantes para fazer nesse momento, porque é uma forma que você tem de mostrar o seu conhecimento e também é a forma que você tem de estudar para a nossa avaliação trimestral, As atividades do antes de seguir são muito importantes. Elas já vêm apresentando todo o conteúdo que nós estudamos, de um certo momento. Então, assim, toda vez que a gente avança no conteúdo, tem uma atividade do pensando sobre, ou então antes de seguir para você fazer. Essas atividades são de extrema importância. Inclusive, nós temos até um para-casa que foi falado na nossa última aula ao vivo de ciências, então eu gostaria de pedir para vocês não esquecerem de fazer, tá? Pessoal, vamos só relembrar algumas coisas aqui que a gente comentou na última aula, Nós estávamos falando sobre os 3 R's. O que é isso, professora? Os 3 R's é a abreviação de 3 palavras. 3 R's. De 3 palavrinhas que vai te ajudar muito a você lembrar de coisas importantes, tá? Então, lá na página 59, está falando especificamente dos 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Isso é muito importante, pessoal. Precisamos de criar esse hábito de fazer esses 3 R's todos os dias, Se pudermos reutilizar, vamos reutilizar coisas que a gente ia jogar fora, Ou que está encostado em casa. Se você puder, recicle coisas. A gente teve experiências de alunos que juntaram latinhas e depois venderam, ou então alunos que recolheram papelão e venderam aquele papelão, ou simplesmente alunos que doaram aqueles materiais recicláveis para algum catador, algum trabalhador dessa área de reciclagem. Então, assim, vamos tentar reutilizar as coisas, Isso é muito importante nos dias atuais. Nós precisamos também reduzir o nosso consumo. Às vezes consumimos coisas assim, desnecessárias, temos aquela necessidade de sair comprando e esquecemos, que tudo que a gente usa, compra, vai um processo, utilização de água na construção daquele objeto, daquele alimento, Então, assim, nós precisamos de ter ideias para reciclar. Às vezes você pode construir um brinquedo, com algum dos materiais. Garrafas PET são um exemplo muito rico disso. Então, pessoal, eu quero que você dá uma lidinha aqui na página 59, como nós já discutimos isso na outra aula, mas é importante, nós relembrarmos disso. E eu te convido a fazer o experimentando da página 60. Nessa atividade, você vai precisar de um auxílio de um adulto para fazer, porque nós vamos utilizar o liquidificador para fazer. Eu tentei gravar fazendo, mas eu não consegui, por alguns probleminhas técnicos em relação ao tripé e o celular, essas coisas, Mas eu quero que você faça o experimentando, para a gente ter essa noção, de quão importante é reutilizar as coisas. E depois você registre isso através de uma foto e me mande no meu e-mail, tá, pessoal? Todas as atividades que eu peço para mandar para o meu e-mail é importante, porque através delas, da foto e das atividades, eu consigo ver que você está produzindo, eu consigo ver que você está fazendo todo o conteúdo, tá? E lá nesse experimentando, nós vamos reciclar, o papel. Olha lá que legal. Você sabe que o papel pode ser reciclado em casa de forma artesanal? Sabe como isso é possível? Quais os procedimentos que devem ser feitos para reciclá-lo? Nessa atividade você vai descobrir as respostas para essas perguntas.
Então, você faz a atividade, responde essas perguntinhas aqui e conta um pouco da experiência que foi para você, tá? Nós vamos precisar de papel já utilizado, por exemplo, folhas já escritas, jornais, papel de padaria, folhas de jornal, um balde, uma bacia grande e funda, peneira de tampa fina, que caiba na bacia, de preferência, água, liquidificador, né? E a questão do liquidificador, ele vai ser usado por um adulto. Colher do tamanho de café e cola branca. Como fazer? Pique o papel, coloque de molho no balde com água por 24 horas. Um adulto deve colocar a mistura do papel com água aos poucos no liquidificador e bater até a massa ficar bem fininha. Despeje a massa na bacia e mexa bem. Acrescente a cola na massa de acordo com a quantidade de água da mistura. A medida certa é 1 colher de café para cada litro d'água. Mergulhe a peneira na bacia sem incliná-la. Espere que ela fique coberta pela massa. Levante a peneira sem incliná-la e deixe escorrer. Dessa forma, uma fina camada de massa vai ficar sobre a peneira. Aperte levemente a folha de jornal sobre a massa para retirar o pouco da água. Forre uma mesa com folhas de jornal e vire a peneira com a massa sobre elas. Dê pancadinhos de leve na peneira para que a massa solte e caia no jornal. Deixe a massa secar por 24 horas e pronto, você já pode usar sua folha de papel reciclado. Aí na página 61 do lado tem a foto da folha de papel reciclado. Pessoal, eu vou dar um prazo maior para essa atividade ser entregue, porque ela vai precisar de 2 dias praticamente de secagem, né? 24 horas do preparo do papel, depois 24 horas para ele secar. Professora, aqui em casa não tem peneira e tal, não sei o que. Se possível, tenta usar alguma coisa que pode substituir a peneira, né? Ou então usar a peneira menor, né? Se você conseguir, você pode fazer o papel no formato menorzinho, não tem problema, né? Você pode até fazer um bloquinho de post-it aí de papel reciclado, tá? O importante é você fazer e ter experiência até de escrever nesse papel. Eu quero que você sinta essa experiência. E aí, pessoal, no final nesse capítulo, a gente já tinha reservado 3 experiências para fazer. 2 em casa e 1 na escola. Só que a escola, infelizmente, está fechada. Então, essa experiência investigando da escola, nós não vamos fazer. Então, esse investigando aí da página 61, você não vai fazer ele, tá? Você vai fazer o investigando da página 62, tá? Que após também vão ser prazos diferentes, tanto para o experimentando e para o investigando, vai ser prazos diferentes. Tenha atenção no educar e nas datas, tá, pessoal? Assim que você assistir a aula de hoje, nós vamos já colocar no educar e no fim do dia as datas para o registro, para você me mandar a foto desse experimentando e desse investigando, tá certo? Vamos lá. Investigando. O Brasil produz 14 bilhões de sacolinhas plásticas por ano. É muita coisa, né, gente? E nós já falamos sobre números grandes, então nós temos a dimensão que significa esse número. São tantas sacolas que, se fossem empilhar umas sobre as outras, a pilha chegaria a 750 quilômetros de altura. Por ocuparem muito espaço, elas fazem com que depósitos de lixo ou aterros sanitários, que a maioria delas vai parar, esgotem sua capacidade mais cedo. Isso cria necessidade de construção de novos aterros, né? Além disso, muitas sacolinhas vão parar nas ruas e entopem os bueiros, causando enchentes. Ou vão parar em rios ou poluindo o mar, prejudicando ecossistemas naturais. Então, assim, gente, ela leva muito tempo para decomposição e acaba que nós temos o hábito de utilizar sacolinha para tudo, né? Infelizmente. Nessa atividade, você vai conhecer mais sobre o problema causado pelas sacolinhas plásticas descartáveis. Por isso, com a ajuda de um adulto, você vai precisar de pesquisar na internet, grifa isso aí, e descobrir mais sobre esse problema no Brasil. Leia os impactos das sacolinhas nos depósitos de lixo,
a sua substituição por sacolas de outros materiais, o prejuízo que as sacolas plásticas causam aos animais e aos aspectos relativos ao descarte dela. Reúna essas informações, registra em folha, nesse caso você vai digitar lá no Word. Registra em folhas e elabora um texto ilustrado para ser apresentados aos colegas no dia marcado pelo professor. Pessoal, é interessante você reunir essa pesquisa aqui, né? Você vai investigar mesmo, e eu quero o que o livro está pedindo mesmo para a gente fazer. Você vai investigar essa questão das sacolinhas, né? O descarte delas, o que ela tem feito, por que ela prejudica tanto. Você pode pedir ajuda a um adulto para esse momento. E você vai digitar e vai me enviar no e-mail que eu disponibilizei para vocês, tá? Pode ilustrar? Pode. Se você conseguir ilustrar, pode ilustrar sim. Outra coisa, pessoal, tem muitos alunos que não estão mandando os trabalhos nos prazos. Tem muitas pessoas que não estão levando a sério. Na hora da trimestral, você vai ficar triste. Porque tudo que eu vou pedir na trimestral tem a ver com as nossas aulas gravadas, com as nossas aulas online e com os nossos trabalhos, tá? Então, fique atento a isso, tá certo? Então, assim, eu vou disponibilizar no Educare, tá? Vou dar um prazo maior entre um e o outro, pode ficar tranquilo e vai dar tudo certo, tá bom, pessoal? Te espero na próxima aula. Até breve. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, tá? Você vai precisar do seu material didático e já vai abrir lá na página 70. No para casa que eu passei nas aulas anteriores, estava falando uma parte lá sobre o uso do G e o uso do J. É muito comum, às vezes, termos essa dúvida, né? Escreve com G ou escreve com J? Como que podemos saber dessa regra, né? E como vamos desenvolver melhor a nossa escrita. O segredo de escrever melhor, você precisa de treinar as palavras, então fazer treinos ortográficos, você precisa de ler mais, isso tudo vai te ajudar muito em relação à questão de melhorar a sua escrita, né? Inclusive, lá na página 69, na atividade número 8, está falando para você conversar com o seu professor e descobrir outras palavras de origem indígena, árabe e africana escritas com J, tá? Nós vimos lá que tem palavras de origem indígena, árabe e africana escrito com J e nós precisamos pesquisar mais palavras. Mas antes de nós completarmos essa atividade, que vai ser uma atividade que vai ser feita na live, eu queria te mostrar a regra básica para o uso do J e o uso do G, tá? Emprego das letras, né? Nos substantivos terminados em agem, igem, ugem, exemplo, barragem, miragem, viagem, origem e ferrugem, nós vamos aplicar a letrinha G, tá? Em todas essas terminações aqui, o uso do G é importante, tá? Já o J, nos verbos terminados em jar ou gear, exemplo, arranjar, despejar, gotejar. Lá na nossa página 70 do nosso material didático, vem falando lá no exercício 12, que nós vamos comentar aqui, a questão do uso do G ou do J. Você já sabe que as palavras derivadas de uma palavra escrita com J permanecem com J, tá? Então, se a palavra está escrita com J, pessoal, quando ela vai sofrer essa variação, ela vai continuar sendo escrita com J. Será que as palavras derivadas de uma palavra escrita com G também seguem essa mesma regra? Segue. Vamos lá fazer esse exercício aqui, ó. Escreva uma palavra derivada para cada uma das listadas a seguir. Tingir, aí você pode escrever duas sugestões. Tingimento e tingido, que é uma variação da palavra tingir. Surgir, surgimento,
surgido, vai continuar mantendo a escrita com G. Ágil, agilidade, agilizar. Todas as palavras que são variáveis da palavra ágil vai se escrever com a letra G. Ela vai manter o mesmo segmento da letrinha J. Da letrinha J, tá, pessoal? B. Complete o quadro das regras para o emprego da palavra G. Como eu passei aqui para vocês, né? Vamos lá. Usamos a letra G nas palavras com a terminação em gen. Ferrugem, garagem, um exemplo. Nas palavras com terminação em ágil, pedágio, colégio, prestígio. Terminações também em ógio, ujo, como colégio, é um exemplo, né? Em palavras derivadas de outras palavras já escritas com J. Com G, desculpa. Outras palavras já escritas. Continuando aqui. Com outras palavras já escritas com G, né? Em palavras derivadas de outras palavras já escritas com G. Fingir, fingimento, que é a variação das palavras, né? Pessoal, nós vamos entrar aqui agora na nossa língua ativa. A influência de outras línguas no português. O nosso português sofreu influências diversas de várias línguas, tá? Então, assim, nós temos o hábito de usar algumas palavras em inglês, algumas palavras, né, de Portugal mesmo. Então, você vai ver que no decorrer das atividades que o português ele tem essa influência, sim, de outras línguas, tá? Então, lá na página 70, nós vamos visualizar a influência que o português do Brasil teve de Portugal, né? Que foi o país que colonizou o Brasil. Se você fizer uma viagem para Portugal, perceberá que o português que falamos no Brasil não é idêntico ao que se fala por lá. No Brasil, há muitas formas herdadas de diferentes povos, foi o que eu falei aqui agora. Alguns desses povos já estavam no nosso país quando os portugueses chegaram aqui. Trata-se das nações indígenas que, além de possuírem uma rica cultura, tinham diferentes formas de falar. No quadrinho aí, veja para vocês verem. Calcinha, né? No Brasil se fala calcinha. Em Portugal é cueca. Band-aid. No Brasil é band-aid. Em Portugal é peso rápido. Penso rápido. A camisa aí, no Brasil é camisa de time, em Portugal é camisola. Aí imagina você em Portugal falando assim: nossa, cortei o dedo, preciso de usar um band-aid. Onde que eu compro? Eles não vão saber te falar onde que você compra o band-aid, não. Até você explicar que sofreu uma variação e que aqui a gente não fala em peso rápido, né? Muitas coisas podem ter acontecido nesse diálogo. E agora eu quero passar para vocês uma atividade super legal que vocês vão fazer com essas palavras, tá bom? Vou passar aqui para vocês, né? Tem outros países que se falam português, né? Na África existem alguns países lá no continente africano que também se falam português, né? Então, assim, o português falado do Brasil não é o mesmo português falado em Portugal, viu, pessoal? Se você já foi em Portugal ou conhece alguém que mora lá, você pode sentir essa diferença, né? Que não é o mesmo português, mesmo falando a mesma língua, né? Existem essas diferenças. O que acontece, gente? Nós vamos descobrir essas diferenças da língua de português, do português do Brasil e do português de Portugal, com uma brincadeira que nós vamos fazer aqui. Então, atenção, pegue o caderno da disciplina e anote aí que eu vou precisar que você depois me mostre na live se você conseguiu concluir essa atividade, esse desafio. Vamos lá. Vocês terão que adivinhar as palavras faladas em Portugal com algumas palavras-chave que eu vou falar aqui agora. Por isso, você precisa de observar as palavras que eu vou ditar aqui agora, hein, gente? Vamos lá.
Atenção às palavras. Anote as palavras aí no seu caderno. Hospedeira de bordo, casa de banho, bica, telemóvel, sandes, gelado e sumo. Atenção a essas palavras. São essas palavras que nós vamos utilizar para fazer a nossa atividade. E aí, eu vou falar um texto aqui agora. Você vai ter que substituir as palavras desse texto, né? Que eu vou falar o texto em língua portuguesa. Você vai substituir por palavras do português de Portugal, que eu acabei de falar, e vai reescrever esse texto, tá bom? Usando essas palavras, usando palavras que são do português de Portugal. Vamos lá. Atenção ao texto. É um textinho muito pequenininho. Tatiana viajou para Portugal e dentro do avião perguntou para a aeromoça: onde ficava o banheiro? Depois, Tatiana ouviu uma mensagem pedindo que os passageiros desligassem o celular. Chegando em Portugal, ela estava com muita fome. Foi a uma lanchonete e pediu um suco, um sorvete, um café e um sanduíche. Depois, gente, você vai reescrever esse breve textinho, né, esse breve parágrafo, no seu caderno, só que você vai pegar as palavras que eu falei antes de falar do texto e vai substituir ela pelas palavras que é do português daqui. Então, eu aguardo vocês lá na live para vocês me falarem quais são essas palavras, tá, gente? Se você ficou com alguma dúvida, você volta o vídeo para você ouvir as palavras, tá? Primeiro tem as palavras que eu falei com o português de Portugal. São coisas que se falam em Portugal. E depois falei um textinho, um parágrafo, para você substituir, usar esse português de Portugal nesse textinho que eu falei, tá bom? Então tá certo, pessoal. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavrinhas. Muito tranquilo de fazer, tá? Então, pessoal, eu quero te convidar também a refletir sobre tudo que nós construímos nessas duas unidades, tá? A nossa avaliação trimestral está se aproximando, então eu quero te pedir que você possa ter o cuidado de fazer as suas atividades que eu pedi para fazer, atividades do para casa, atividades que nós fazemos juntos nas lives. Não deixe de fazer as produções textual, tá? Que é muito importante, né? E reveja todo o capítulo antes de ler, os exercícios do antes de ler, os exercícios do antes de continuar, os exercícios de ir na ponta do lápis, da escrita. Então, assim, pessoal, não deixe acumular as suas atividades, porque através das atividades, nós vamos conseguir estudar para as nossas avaliações e nós vamos conseguir consolidar, nós vamos memorizar o aprendizado, nós vamos raciocinar e nós vamos aprender com certeza, tá? Eu te espero na próxima aula. Um grande beijo e até mais! Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de História hoje nós vamos trabalhar o segmento da Constituição Brasileira, né, no Império do Brasil, em 1824. Lá na nossa página 47 e na página 48, nós temos uma atividade falando sobre exatamente da Constituição Política, né? Dom Pedro I era centralizador do poder, ele queria que tudo fosse de acordo com a vontade dele, não queria discutir em relação ao futuro do Brasil, sobre as leis, sobre os deveres dos cidadãos com outras pessoas, ele queria manter aquilo dentro do poder dele, né? E tem até na charge, na página 47, que tem a foto dele com a Constituição aberta, e ele falando assim: essa Constituição é perfeita, nem Deus está acima de mim. Então, todo o poder do Brasil naquela época era centralizado em Dom Pedro I. Então, ele tinha tudo a favor dele, né? E aqui, no capítulo 1, tá falando do poder moderador dele, né? Algumas palavras-chave para você ler e acompanhar.
vele, inviolável, senador, prorrogar e dissolver. Então você vai ler a parte aqui da Constituição e vai se atentar para as palavras-chave aqui dessa página, tá? E aí nós temos uma atividade, né? Leia a seguir os trechos da Constituição de 1824 e analise a charge e responda as questões. E as questões estão lá na página 48, que é a A, B, C e D, tá? Questões relacionadas a essa parte aqui da Constituição junto com a charge, para você fazer uma reflexão. E após isso, nós vamos entrar no trecho de Adeus Brasileiros, o retorno de Dom Pedro I para Portugal. Ele teve que voltar, ele teve que ir embora, não conseguiu manter o poder durante muito tempo aqui, depois que declarou a independência do Brasil de Portugal. Então, nós vamos ver aqui na página 49 do nosso livro didático, esse retorno dele para Portugal. Um conjunto de insatisfações fizeram com que o governador de Dom Pedro I que o governo de Dom Pedro I se tornasse insustentável. Crise econômica, miséria, fome, práticas autoritárias e pressões externas levaram Dom Pedro I a deixar o seu trono e voltar para Portugal em 1831. Como eu já tinha falado para vocês, por ele ser um governo, né, o poder estava sobre ele, ele não era aberto ao diálogo, ele ficou difícil ele conseguir se manter, né, no cargo aqui. Então, ele teve que ir embora. O primeiro rei do Brasil, independente, foi um personagem histórico. Então, sempre você vai ouvir falar dele, ele é importante você saber do nome dele, né? Que foi ele que declarou a independência do Brasil. Então, isso é tudo muito importante nós construirmos esse conhecimento aqui. O primeiro rei do Brasil independente foi um personagem histórico e importante para compreender a formação da nação brasileira. Embora tenha adotado uma política autoritária e incapaz de mudar a realidade social da maioria dos brasileiros, ele contribuiu para garantir o território unido em torno do seu governo. Então, você teve os seus lados ruins, mas também teve os seus lados bons, né? O imperador, tem uma foto dele aí, né? Foi contestado por parte da população no Rio de Janeiro. Então, desde aquela época, né, já nos relatos aqui, a gente consegue ver que as pessoas, um número bem pequeno, né, porque não era todo mundo que tinha voz e nem todo mundo que tinha representatividade, foi lá cobrar, né, do governo de Dom Pedro I as situações diversas, né, do cumprimento da lei, para ele não ser um governo tão autoritário, para ele conseguir escutar os seus conselheiros, né? Aí tem essa foto aí para você verificar no seu livro didático. Imagina naquele tempo o território tivesse fragmentado e dado origem a países independentes. Dom Pedro ele conseguiu essa unificação, por isso que o Brasil é desse tamanho, né? Vamos imaginar se ele não tivesse conseguido essa unificação e tivesse países independentes, né? Não fosse tão grande a questão territorial do Brasil. Certamente nossa história teria sido diferente, não teríamos a oportunidade de compartilhar uma cultura tão rica e diversa, formando um povo multicultural. Ainda assim, muitas revoltas assombrariam o nosso país, né? Porque ia acontecer muitas revoluções, muitas revoltas, muitas pessoas que não iam aceitar essa repartição, né? Como se o Brasil, vamos imaginar, é como se pegasse as 5 regiões do Brasil e delas transformasse em 5 países diferentes. Ia dar conflito, não ia dar certo. Você vê que a gente já tem assim uma cultura muito diversa. Se a gente pega aqui do Sudeste e vai verificar com a cultura lá do pessoal do Sul, já conseguimos ver uma diferença muito grande. Imagina se fosse 2 países distintos. Não ia dar certo, né? Mas infelizmente ele também teve outros pontos ruins, que é essa questão do autoritarismo dele. É muito autoritário. E ficou difícil, né, manter o poder. Na página 50, a gente vai verificar que o período regencial. O Brasil viveu uma experiência republicana? Nós vamos entender isso aqui nesse texto. Você sabe como funciona um governo republicano? Às vezes você já deve ter escutado falar isso em algum lugar. Filmes, televisão, telejornalismo, né?
O líder máximo dessa forma de governo não é determinado pelo sangue e nem pela importância da sua família. Alguns pontos é interessante você marcar, se você quiser marcar esse ponto aí, é interessante. Como na monarquia, mas sim pela escolha, direta ou indireta, dos indivíduos que fazem parte do seu país que ele governa. Em uma república presidencialista, o presidente representa os cidadãos como chefe do poder executivo, que não tem a função de administrar o país. Tá? No ano de 1831, o então imperador do Brasil, Dom Pedro I, abriu mão do trono e retornou para Portugal, deixando o território brasileiro seu filho, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Ele deixou o filho dele aqui no poder. Com a abdicação do imperador, o Brasil precisava de alguém que pudesse assumir o poder enquanto herdeiro do trono não tivesse idade suficiente para exercer suas funções. Criou-se, então, um governo provisório, que recebeu o nome de regência. Esse novo governo seria determinado pelo voto. Homens maiores de 25 anos que tivessem renda mínima estabelecida pela Constituição brasileira poderiam escolher o seu líder político. Diferente dos dias atuais, que pessoas maiores de 18 anos, maiores de 16 por livre escolha, mas maiores de 18 anos, sendo cidadão brasileiro, mulheres, principalmente, conseguiu o poder do voto, hoje consegue escolher o seu representante, A ausência de um rei e a eleição de uma liderança promoveram no Brasil uma experiência muito parecida com uma república. Apesar de que o regime do governo tenha permanecido oficialmente como uma monarquia. Após a organização da regência, o governo enfrentou grandes desafios. Uma série de revoltas ocorreu. Então você vai ver aqui no decorrer do capítulo que existiram algumas revoltas que foram muito importantes para a história, principalmente nas regiões afastadas do governo central, que havia já estabelecido na cidade do Rio de Janeiro. Então, naquela época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, lá que estava o poder, todo, e dali eles estavam as ordens para todo o território do Brasil. Essa distância se deu ao fato de que, desde a chegada da família real ao Brasil, a coroa não havia dado a devida atenção a essas regiões, não promovendo uma interação entre as diversas localidades do território brasileiro. Por isso que eles começaram a se afastar do local onde que o rei estava ali. As elites, que são as pessoas que têm o domínio do dinheiro, os ricos, as elites locais iniciaram conflitos e questionaram o poder central e a forma do governo e a influência dos portugueses na política do país. O povo mais humilde, cansado da fome, da miséria e da desigualdade, também se manifestou e associou-se à elite, buscando melhores condições de vida. Aí que a gente vê uma unificação da elite com a população mais humilde, para cobrar, essa atenção que eles não estavam tendo naquele momento. Na página 51, nós vamos ver o mapa do Brasil naquela época, tá? Visualiza aí no seu livro didático. O mapa a seguir representam as regiões, os nomes e quando ocorreram as rebeliões que eclodiram no Brasil durante a sua regência. Dá uma olhada aí, gente, no mapa, e você vai ver aí a questão das rebeliões, que aconteceram durante a regência desse poder provisório. Olha aí, lá no Rio Grande do Sul teve a Guerra dos Farrapos, de 1835 até 1845. Lá na Bahia a gente teve lá a Revolta dos Males, que foi em 1835. Teve a Sabinada, que foi em 1837 até 1838. No Maranhão, a Balaiada, 1838 até 1841.
E no Grão-Pará, que naquela região lá chamava Grão-Pará, a cabanagem, de 1835 até 1840. Nesse Aprendendo Mais aqui, nós vamos ver um personagem importante na revolta dos farrapos, né? Anita Garibaldi. No Rio Grande do Sul, o aumento dos impostos, né, principalmente sobre a carne, gerou grande insatisfação. Assim, os riograndenses romperam com o império e proclamaram uma república independente na região. Algumas pessoas até hoje falam que o sul do Brasil deveria ser separado do Brasil, porque tem outras culturas, outras influências. Então, até os dias atuais, a gente escuta muito isso, né? Podia se declarar independente do Brasil, porque nós temos uma outra formação. E, enfim, eu não conheço o Sul, mas quem tem a oportunidade de conhecer sabe que existe uma diferença cultural muito grande, uma diferença de regimento de política também muito grande, e é notório ver isso na rua, né? Essa diferença, né? Mas vamos voltar aqui ao Anita Garibaldi. E essa revolta revelou uma mulher muito corajosa, ela muito corajosa, muito à frente da sua época. Anita Garibaldi. Sua participação na Guerra dos Farrapos é considerada até hoje um exemplo de bravura. Seu nome foi incluído em 2012 no livro dos Heróis da Pátria. Tem a foto dela aí, né? Imagina naquela época que a mulher não tinha poder nenhum para nada. Ela não podia votar, ela não podia decidir, ela não estava na política. E de repente aparece a Anita Garibaldi, que lutou bravamente na revolta dos farrapos. Pessoal, o que acontece? Antes de seguir, nós vamos fazer essa atividade aqui, número 7 e número 8, tá? Que nós vamos demonstrar tudo que nós conseguimos aprender até agora. E aí, eu preciso que você faça essa atividade. Vou até anotar aqui pra gente colocar lá no Educar, tá? E aí, nós vamos descobrir algumas coisas novas também no decorrer do finalzinho do capítulo, né? E a gente já está finalizando o capítulo 2. Então, precisa ter um pouco de atenção nessa hora, fazer as atividades propostas para a gente conseguir findar esses exercícios e entender uma coisa interessante, né? Que nós vimos como que ele se tornou independente, como que foi a primeira Constituição, como se deu o poder da política, né? Foi muito interessante que nós conseguimos visualizar em todo o capítulo aqui, tá? Eu espero que vocês façam a atividade e conto, né, com o comprometimento de todo mundo. Até a próxima aula.